Você já ouviu alguém falar que quem tem transtorno de personalidade borderline é uma pessoa difícil, manipuladora? Bom, hoje eu vim falar o que a ciência realmente fala sobre esse transtorno. Muitas vezes, por trás de rótulos e preconceitos, o que tem é um sistema de regulação emocional que está em chamas. Hoje eu vou falar sobre as 5 áreas de desregulação que aparecem nesse transtorno. Vamos começar pelo nome, vai. Transtorno de personalidade borderline é um nome mais antigo, mais freudiano, que hoje em dia os especialistas estão questionando e estamos pensando mais em termos de um transtorno de desregulação emocional intensa e pervasiva. Esse seria um pouco mais criterioso, um pouco mais fiel ao quadro. Outra coisa importante para a gente falar é um transtorno que é completamente heterogêneo. O que isso significa ser heterogêneo? Ele é muito único em cada pessoa. Vamos lá, no DSM-5, eles colocam 9 critérios. Se você tiver 5 deles, você ganha o diagnóstico. Essa é uma análise bem simplista. Mas só por isso, são mais de 200 combinações possíveis de sintomas. Então, se você conheceu uma pessoa que foi considerada borderline, você só conhece essa pessoa. Porque outra pessoa pode ter uns sintomas e uma expressão dos sintomas completamente diferente, tá bom? Então, a gente prefere falar em 5 áreas de desregulação. Sendo que a principal delas seria uma desregulação emocional. Porque essas pessoas têm um sofrimento muito intenso. E elas são, na maior parte das vezes, invalidadas e incompreendidas. E eu gosto muito da metáfora da Marsha Linehan sobre como é ser tão sensível emocionalmente. Imagina uma pele emocional. Então temos uma pele que está intacta. Eu posso fazer assim nela, que eu aguento. Eu posso fazer assim, que é tranquilo. Agora imagina essa pele com uma queimadura de 2º grau, absolutamente sensível. E vem alguém e faz assim. Eu ia estar urrando de dor. Bastaria isso para eu já sentir, já reclamar. Essa seria a pele emocional de uma pessoa com desregulação emocional intensa pervasiva. Ela é mais sensível e a dor é real. Mas para quem está em volta, não está enxergando que tem essa queimadura, que tem essa sensibilidade e acaba não compreendendo de onde aquilo vem. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe de onde vem ou reconhece essa pele e se auto-invalida muito, sente muita vergonha, não se compreende e acha que tem algo de errado com ela. Então vamos lá para as 5... antes eu preciso falar uma coisa. Esse é um vídeo informativo. Não é um vídeo para você fazer diagnósticos. Quem vai fazer diagnóstico é um profissional habilitado, capacitado, que vai com muito critério e treinamento analisar caso a caso, tá bom? Mas vou falar das 5 áreas de desregulação. Primeira, desregulação emocional. Vou falar 5 primeiro, vai. Desregulação emocional, desregulação cognitiva, desregulação comportamental, desregulação do senso de self e desregulação das relações interpessoais. Aliás, é nas relações interpessoais que as desregulações emocionais mais acontecem, que as crises mais acontecem. É comum que essas pessoas tenham muito medo de abandono. Todos nós temos medo de abandono. Mas, para a pessoa com essa desregulação emocional, elas são ainda mais sensíveis à rejeição. E às vezes as dicas que não são de rejeição são lidas como uma rejeição e sentidas como morte. Então, esse medo de abandono, para quem tem esse tipo de desregulação, é muito intenso. Vamos lá. Desregulação emocional. As emoções são intensas, demoram para voltar para a linha de base e às vezes demorando dias, horas, meses até, em alguns casos mais graves. Que a pessoa fica naquele sofrimento que não passa, o tempo não passa. Também pode ser muitas emoções que ficam mudando muito rapidamente. Quem está em volta, que não está entendendo o que está acontecendo, parece que é do nada. Vai do 0 a 100 muito rápido, dando a impressão de que é do nada. Mas toda emoção tem uma causa, mesmo que às vezes as pessoas não percebam que ela está ali, nem mesmo
a própria pessoa que está sentindo, às vezes consegue. Porque na desregulação emocional, tem uma dificuldade de nomear a emoção, de saber o que fazer diante dela, que seja efetivo. Às vezes confunde uma emoção primária pela secundária. Então ela está triste, ela está com medo, ela está com medo de abandono, mas isso surge como uma raiva. O que ela quer é conexão, mas isso aparece como uma raiva, como um ataque. E quem está em volta não compreende. E a pessoa fica ainda mais solitária e com vergonha. E às vezes até realmente sofrendo abandonos, porque quem está em volta não está conseguindo entender. Então, desregulação emocional. Depois, desregulação, eu não lembro a ordem que eu falei, eu vou falando a ordem que aparecer aqui. Desregulação cognitiva. Pode, em momentos de estresse, pode até acontecer um surto psicótico. Pode acontecer paranoia, dissociação, quando tiver em momentos de muito estresse. Mas também tem uma desregulação cognitiva de pensamentos extremos, do estilo tudo ou nada. É ninguém ou todo mundo, é para sempre ou nunca mais. São pensamentos muito extremos e às vezes são pensamentos bastante influenciados pela emoção. A pessoa está com uma emoção tão intensa que comanda a forma dela pensar e até agir. E aí vem a desregulação comportamental. Ela começa a ter comportamentos de autodestruição, pode ser tentando se matar, se cortando, tentando destruir os outros, destruindo objetos. A desregulação emocional acontece quando, para se livrar da dor intensa, a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para se livrar dessa dor, não importando as consequências de médio e longo prazo. Isso pode implicar, por exemplo, na desregulação comportamental de tentar se matar ou se cortar. Percebe como todas essas áreas elas são intercambiáveis, elas se influenciam. Aí vem a desregulação do senso de self, do senso de eu, do senso de si. Essas pessoas muitas vezes não conseguem reconhecer o que sentem, vão se comportando dessas formas, vai gerando uma vergonha muito intensa. Elas muitas vezes não têm uma identidade clara para elas, ou às vezes elas sofrem muita auto-invalidação. A invalidação que o ambiente dá para elas, elas acabam também dando para elas mesmas. Às vezes tem uma vergonha crônica com um senso de eu muito pejorativo, uma autoestima muito baixa, prejudicada mesmo. O que também acaba alimentando o comportamento desregulado ou até tentativas de suicídio. E tem, no meio de tudo isso, né, a pessoa está com ali todas essas regulações, os relacionamentos pessoais também acontece a desregulação interpessoal. Seja pelo medo de abandono exacerbado, seja porque uma hora um indivíduo é a pessoa mais perfeita do mundo, no momento seguinte é a pior pessoa do mundo, o que é muito confuso, tanto para quem está sentindo quanto para quem está em volta. Vai dar amo, odeio. Muitas vezes na mesma frase. E aí acabam tendo comportamentos também para evitar uma rejeição ou abandono, um pouco mais desesperados, tentativas desesperadas para evitar esse abandono. E às vezes as pessoas em volta não conseguem sustentar e acaba acontecendo um abandono real. Não porque essa pessoa é má. Não. Essa pessoa está sofrendo e ela precisa de meios hábeis para aprender a lidar melhor com tanta desregulação, com essas emoções, com essa sensibilidade. E aí que vem a boa notícia. Existe tratamento e ele é bastante eficaz. A gente desenvolve habilidades para lidar com todas essas desregulações e criar uma vida realmente valiosa que vale a pena ser vivida. Nós temos, por exemplo, a DBT, que tem esse treinamento de habilidades, em que se você conhece alguém ou se você mesmo tem, você pode buscar esse tratamento. E se você estiver numa crise, você pode ligar para o CVV, que o número aqui no Brasil é 188. E lembre-se, não tem nada de errado com você. Você não está quebrada. Você está sofrendo e temos meios de lidar melhor com tudo isso e aprender novas formas de se colocar diante de tanto desconforto emocional.